Romanos capítulo 6, versículo 5. Romanos 6, 5 é a base desse nosso encontro, porque se fomos unidos a Ele, a semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Nosso Pai, fala conosco e glorifica o Teu Filho pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele coloca aqui essa palavra unidos. No grego, essa palavra é symphotos, que significa sim é com, e photos é luz. Você tem em português fusível, aquele negócio que põe para dar luz. Symphotos significa que foi dado à luz junto, ou que foi nascido junto, ou que foi gerado junto. Ele está dando aqui, se fomos gerados juntos com Jesus, ou se fomos reunidos juntos com Jesus na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Nós já falamos aqui que esses congressos, eles têm como objetivo conferir a nossa experiência com a palavra de Deus. Não se trata de um congresso teológico, mas de conferir o que pregamos com o que somos. Há muitas pessoas que estão na igreja, mas não estão em Cristo. E nós precisamos verificar isto à luz de cada um de nós, da nossa experiência. Eu só estou na igreja ou estou em Cristo? Porque enganar o pastor, enganar a liderança, ou enganar a si mesmo, tem problema. Mas nós não vamos enganar a Deus. E a gente precisa ter essa convicção. Não, eu estou em Cristo. E se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criação. Nós criamos um canal no YouTube. Havia uma opção de gente pedindo para fazer pequenos vídeos, porque hoje nós somos a geração do tip-top, a geração que só vê um tiquinho, não tem paciência para ouvir uma mensagem longa ou para ler um texto longo. É tudo muito pequenininho. E nós criamos este canal para evangelizar. Ele está crescendo devagarzinho. Nós estamos aí com
2000 e que. Aliás, eu até digo assim, inscreva-se, dê o like, acione o sininho. Nós não estamos monetizando o canal. Deus tem levantado pessoas para ajudar a pagar a despesa dos que vão gravar, do impulsionamento. É Deus que cuida disso. Mas se você se inscrever, se você der o like, o próprio YouTube, ele impulsiona para outras pessoas, ele leva isso. E outras pessoas vão ver. Mas ele tem ido a vários lugares. Ele tem ido lá para o Oriente, para o Japão. Tem tido muitas respostas. Aliás, uma pessoa que está contribuindo com ele prontamente está em Dubai. Disse: eu ouvi esse negócio aqui, e isso tem chamado a minha atenção, dessa obra compartilhada com Cristo. Porque nós estamos muito só, Cristo morreu por nós e eu vivo a vida do jeito que eu quero. O nome do canal chama Vale Estreito. Disseram assim, tem que botar o seu nome no canal. O canal tem que ter seu nome. Eu digo, mas meu nome? Então meu nome é Vale Estreito. Porque em inglês é isso, Glenn é Vale Estreito, Vale Apertado. Então bota aí meu nome, de um jeito que ninguém descubra. Porque eu não quero ser visto, eu quero que Jesus seja conhecido. E que Jesus seja conhecido por este vale estreito, porque nós vamos passar por um caminho que é apertado, não é um caminho largo. Mas ele tem sido utilizado, Deus tem utilizado, porque são pequenas, 4, 5, 6 minutos, e batendo na mesma tecla. Aqui e acolá eu mudo um pouco para um pedido. Fala sobre casamento. Tá bom, eu vou falar sobre casamento, mas eu quero que você case com o noivo, a noiva com o noivo, pronto. E para casar com o noivo tem que morrer. Aí tem que botar tudo nesse negócio. Porque a obra de Deus, ela é simples e ela é complexa. Ela é tão simples que acaba ficando complexa. E nós precisamos continuar batendo nesse ponto. Glênio, por que você não muda a tecla? Porque não tem salvação em nenhum outro, como nós lemos aqui hoje. Porque nenhum outro homem foi dado entre os homens para que nós sejamos salvos. E ele foi dado de uma maneira singular. Como vimos hoje de manhã, que o momento mais importante do ministério de Jesus Cristo foram as 6 horas dele na cruz. Então, para nós termos comunhão com Deus, nós temos que passar por uma experiência real de morte e ressurreição. Adão, ele é um ser coletivo, ele foi criado coletivamente. Vamos dar uma olhadinha aqui de novo. Eu estou repetindo muita coisa, sabe, irmãos? E é aquilo que a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Eu repito, porque é aqui que nós vamos nos firmar. Adão, ele é coletivo, ele não é um ser individual. Vamos para Gênesis capítulo 5. Primeiro, vamos para Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26, ele diz, façamos.
Diz aqui, também disse Deus, também disse Elohim. Elohim é o nome plural de Deus. Existem nomes de Deus, cada um tem um significado, mas aqui o nome Elohim, que é o nome do Criador, ele é plural. E você percebe que ele diz assim, também disse Deus, façamos. Façamos está no plural. Façamos não é eu. Se fosse a tradução comum, dizia, porém disse Deus, faço. Porque Deus está no singular, o verbo está no plural. Também disse Deus, faço, mas não é. Também disse Deus, o Deus trino, façamos. Façamos o quê? Façamos o Adão. A palavra homem aqui que está colocando é o Adão. A nossa imagem é a imagem de Deus, trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem um ser coletivo. Façamos Adão a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Aí vai dizer, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam na terra. Depois nós vamos para Gênesis 5, 2. Ele diz assim, aliás, vamos começar aqui no 5:1. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, criou Adão. A semelhança de Deus o fez, homem e mulher. Os criou. Adão é homem e mulher. E os abençoou. E lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Como era o nome de Adão? Como era o nome do homem? Como era o nome do homem? Adão. Como era o nome da mulher? Adão. Adão é um nome coletivo. Onde é que estava a mulher quando Deus criou o Ish? Onde é que estava a Ishá? Ish é o macho. Onde é que estava a Ishá, a fêmea? Nele. Ela estava nele. Assim como a igreja estava em Cristo. Deus tirou de Adão o Ish, a Ishá. É muito interessante que as palavras hebraicas, as palavras bíblicas, elas têm todo um significado próprio. Ish significa pontiagudo e Ishá significa cavada. É exatamente isso que acontece no sexo. Temos um pênis pontiagudo e uma vagina cavada para se encaixar. Isso faz com que haja uma unidade, que ele diz assim, o homem deixa o pai e a mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Tudo dentro do conceito união. É a união. A Eva estava unida ao Adão e depois Deus tirou a Eva. O nome Eva não foi dado por Deus.
O nome Eva foi dado por Adão, pelo macho, pelo Ish. Depois ele disse assim: como ela vai ser a mãe de todos os viventes, eu vou botar o nome dela de Eva. Ele botou o nome de todos os animais e também da mulher. E hoje a ciência chama a Eva mitocondrial, que é uma parte do meu DNA, do meu sistema, que mostra que eu só tenho uma mãe. A genética mostra que eu descendo, quer judeu, quer africano, quer caucásios, quer brancos, pretos, vermelhos, amarelos e tudo, só tem uma mãe, que é a Eva mitocondrial. Há uma união da raça. E nós estávamos todos em Adão, quando Adão pecou. Onde é que você estava, Glenn? Eu estava em Adão. Eu fazia parte de Adão. Eu era geneticamente em Adão. Há uma união, há uma relação muito unida geneticamente. Depois do pecado, essa união ela é quebrada e nós não temos mais comunhão com Deus. A primeira geração pós-pecado, pós-Éden, já começa o Caim querendo fazer do jeito dele, e o Caim mata o Abel exatamente por causa de religião. Religião é a maior praga que existe nesse mundo. Religião, cada um tem o seu, a sua. Agora o evangelho é um só. E assim como nós estávamos unidos em Adão, nós precisávamos ficar unidos a Cristo. Mas como é que eu podia ficar unido a Cristo? Pois o profeta, nós lemos aqui, Isaías disse: cada um se desviava pelo seu caminho. Aí hoje pela manhã nós vimos que Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade de nós todos. Quando Jesus morreu ali na cruz, Ele morreu carregando sobre si a iniquidade nossa. A nossa natureza adâmica foi colocada sobre Jesus. O nosso velho homem, o herdeiro do pecado, ele foi posto em Jesus. Para quê? Para que ele pudesse crucificar este velho homem. Então, a primeira coisa que Jesus precisou fazer foi se tornar carne. Para salvar o homem, ele se fez carne. O Verbo se fez carne. É João capítulo 1, verso 14. Vamos dar uma olhadinha ali. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne. No pecado, a serpente diz assim: como Deus sereis, mas o homem não se tornou Deus. O homem caiu do relacionamento com Deus e se tornou um ser humano perverso e caído. O homem não é Deus. Não adianta a Madame Blavatsky dizer que todos nós temos o Deus dentro de nós. Se temos um Deus dentro de nós, esse Deus que nós temos é satânico.
Nós somos uma raça perversa, maligna. Nós somos uma raça realmente muito iníqua. Não são os políticos que são iníquos, somos nós. Cada um de nós. Às vezes a gente reclama porque houve tanto roubo, mas quantas pessoas roubam uma borracha, uma folha de papel, um lápis, passa num sinal vermelho achando que é o dono do mundo? Nós somos essa raça quebrada, maligna. A gente condena o que fez o grande, mas faz o pequenininho do mesmo jeito. Eu sou isso. A freira ia dirigindo a Kombi, no tempo que tinha Kombi, e aí o sinal vermelho, e ela passou o sinal vermelho, o guarda apitou. Naquele tempo que também guarda apitava, e parou a freira e disse: irmã, a senhora não viu o sinal vermelho? Ela disse: o sinal vermelho eu vi, eu só não vi o senhor. Porque nós obedecemos na base do medo, da coação. Porque tem alguma coisa. Então a nossa raça é uma raça terrível, e Jesus veio para nos salvar, não para ser, agora eu não peco mais, não, mas eu agora dependo dele, e quando eu pecar eu vou confessar, e quando eu ferir alguém eu vou pedir perdão. Jesus se fez carne, mas ele não encontrou conosco ali não. Ali quando ele estava com os discípulos, ele ainda não tinha encontrado com a raça, ele estava com a raça, mas ele não havia ainda levado a raça à união com ele. O Verbo se fez carne para identificar-se conosco no pecado, lá na cruz, porque ele veio para nos salvar do pecado. Vamos para Mateus capítulo 1, versículo 21. Mateus, José é um dos homens que eu tiro o chapéu na Bíblia, sabia? José estava desposado com a Maria. Ele ficava desposado sem ter relação por algum tempo. Quando havia o noivado, era uma ideia de estar casado. Maria estava andando lá em Nazaré, e de repente ela recebe a visita do anjo Gabriel, e o anjo diz: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, você vai ser mãe. E Maria olhou para o anjo e disse: mas como pode? Eu nunca fui num motel com nenhum garoto. Eu estou contextualizando porque hoje é assim que funciona. E ele diz assim: não, a sombra do Onipotente virá sobre ti. Que conversa mais esquisita, a sombra do Onipotente. Deus é luz, não há nele sombra alguma. A sombra do Onipotente virá sobre ti, e o ente que será gerado em ti será chamado Filho do Altíssimo. E a Maria não teve outra conversa a dizer, senão: olha, aqui está este vaso, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ela viu tudo aquilo, ela teve aquela experiência, se alguém pode dizer foi uma experiência
estática, foi um êxtase, não sei, mas ela teve a experiência e depois ela viu a barriga crescer. E ela sabia que ela não tinha saído com homem algum, mas o José não sabia de nada disso. Quando o José viu que a barriga da Maria crescia, ele entrou em pânico e queria deixá-la. Eu não dormi com ela. Como é que essa mulher está aí desse jeito, crescendo essa barriga? Aí Deus deixou ele dormir. Dorme, meu filho, que eu vou te contar de noite num sonho como é que foi. Por isso que eu tiro o chapéu para o José. Esse homem não duvidou quando ele teve um sonho, mas sonho é sonho. Cada um tem o seu sonho. E o Senhor vem e diz assim: não deixe não, porque o que foi gerado nela é do Espírito Santo. Conversa essa, rapaz. Nunca existiu isso na história. Eu tenho a impressão que o Espírito Santo diz assim: você nunca leu Isaías 7, que a Virgem dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel, o Deus conosco? Você nunca viu isso, José? Mas eu sei que o José, ele creu, e ele disse assim: a única coisa que você vai fazer nesse nascimento é botar o nome do menino. Mas como você não tem cabeça para botar o nome, eu vou dar o nome dele para você. E como é que vai ser chamado o menino? Jesus. Por quê? Então aí o versículo, ó. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Você sabe o que significa Jesus? Quando um sujeito chama José, como é que a gente chama ele na intimidade? Zé. Quando o sujeito chama Roberto, como é que a gente chama ele na intimidade? Beto. Essa palavrinha cortada assim a gente chama de apócope. Ela é diminuída. O nome dele, lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, aparece a primeira vez, é Yahvé, ou Javé, ou Jeová. Ninguém sabe como é que se pronuncia esse nome. Esse nome é chamado de tetragrama sagrado, porque ele é formado de 4 letras. Yod, Re, Vav, Re. 4 letras que formam um. E como a língua hebraica não tem vogal, só tem consoante, e o judeu, nem para escrever esse nome, ele põe uma pena e depois que escreve, bota fogo na pena, porque é um nome tão sagrado que eles não pronunciam, não sabem como pronunciar. Alguns rabinos dizem que talvez o som desse nome seja assim. Seja sopro, vida. Eu não tinha pensado nisso, mas seria interessante você colocar um DNA, pode procurar depois em casa ou no YouTube. O DNA, são duas helicoidais que formam, e eles estão ligados por umas pontes de proteínas, de aminoácidos ali, umas pontes, e há um número que coincide, ele é igual assim. O DNA das pessoas, eles têm a guanina, a tesina, aquelas
troço ali que ligam, e ele está ligado ali, e eles têm um número que é assim, 6, 5, 10, 5. 6, 5, 10, 5. Yod, Re, Vav, Re. É a assinatura de Deus na vida. Deus, a gente faz, o pintor faz um quadro, né? E ele assina embaixo. E Deus pôs o nome dele na vida, no DNA, que é o nome Jeová, é o nome Yehie. O homem tem criado um bocado de coisa, mas vida, Vocês se lembram dos magos? Os magos, você vai mexer aí, né? Os magos lá do Moisés jogou a vara, virou serpente, os magos vieram, jogaram as varas dele e viraram serpente. É bem verdade que a de Moisés comeu as deles. Não vou mexer aqui o que isso significa, é questão de união também. A união com Cristo tem a ver com isso aqui, essas varas. Moisés bateu lá a vara, virou água, virou sangue. Os magos vieram, bater a vara, virou sangue também. Moisés bateu lá a vara, pareceu rã, que não acabava mais. Os magos vieram bater a vara, e aí apareceu rã, mas na terceira, e tudo que for na terceira, é preciso a gente parar para pensar, que terceira está ligado com ressurreição. Terceiro dia de adoração está sempre ligado com ressurreição. Moisés bateu no chão, na areia, e apareceu o piolho. Não é piolho, não. As traduções ali estão batendo um pouco a cabeça, que ninguém sabe direito, mas a tradução certa é Aedes aegypti. É mosquito da dengue. Essa praga desgraçada surgiu dali da incredulidade. Bateu. Quem disse que eles fizeram? Por quê? Porque era vida. Vida está na mão de Jesus. João vai dizer assim: todas as coisas foram feitas por Ele, nele estava a luz da vida. Ele é que tem a vida. Mas, gente, para salvar a mim, Ele se encolhe, Ele entra num funil, Ele se aperta. Imagina, tem um lago aqui, não tem um lago aqui na cidade? Eu vi de longe um lago. Vou pegar aquele lago todinho e botar dentro desse copo. É possível? Não é possível. E como é que eu vou botar Deus dentro de um corpo humano? É possível? É. Ele se fez carne, sem perder nada de sua essência divina, para vir buscar um bando de bandidos, de cretinos, de ensoberbecidos, de arrogantes, filhos de Adão, que querem ser Deus, e Ele se fez carne. Isso para mim é o grande mistério. Você sabe que eu tenho hora que eu fico assim: meu Deus, o Senhor que criou esse universo. Eu começo com o microscópico
e vou ao macroscópico, ao tamanho deste mundo, os detalhes que existem, ou que existem, a perfeição em cada coisa, o Senhor resolve descer para salvar um homem como eu, e entra na barriga de uma menina, e se contém ali dentro de um óvulo microscópico, invisível a olho nu, e suporta toda a criação, e vai se elastecendo, e cresce, e nasce, e agora Deus sendo amamentado. Gente, o Criador do universo, usando coeiros, usando fralda, sendo amamentada pela criatura que Ele fez, isso é grande demais para mim, porque Ele tinha um objetivo. E qual era o objetivo? Ir para uma cruz, para libertar esse cara da arrogância de achar que o mundo está no meu umbigo. Ele se fez carne para me unir a Ele. Eu não tenho palavras para descrever o esvaziamento do Senhor, a humilhação da encarnação de Cristo. Com que objetivo? Ele se fez carne para se identificar comigo lá na cruz, para levar o que de mim, o que há de pior, os meus pecados. Essa união de Jesus, para me incluir nele, para incluir você nele, para libertar você das suas manias, das suas rabugices. Aqui tem alguém que é rabugento? Diz que a melhor maneira da gente perguntar se é rabugento ou não é para um filho, ou para a mulher, ou para o marido. Aí a gente sabe se é rabugento ou não. Aí ele diz assim: meu pai, por que o senhor fez isso? Porque eu amei de tal maneira você, que eu estou disposto a qualquer coisa para libertar você de você mesmo. Quem é que Jesus vai salvar? Quais são as pessoas que ele veio salvar? Aqui eu vou botar uma pimentinha nessa comida aqui. Ele tem poder para salvar qualquer pessoa? Ele pode salvar qualquer pessoa? Responde pensando. Pode ou não pode? E por que ele não salva todos? Peraí. Ó, que o negócio é feio. Você está dizendo que é porque a pessoa não quer? Aquele que não quer tem mais poder do que Deus? Uau! Então, que o negócio esquenta. Deus salva só aquele que quer ser salvo? Porque Ele não tem poder de convencer aquele que não quer? Quando a Bíblia diz que ninguém quer, nenhum sequer, Deus pode ou não pode salvar todos? E por que Ele não salva todos? Eu disse que ia botar pimenta nesse negócio aqui. Porque eu não quero ser salvo. Não. A sua vontade não é maior do que a de Deus. A sua vontade não é maior do que a de Deus. Tudo quanto Ele quer, Ele faz. E como é que faz? Quem é que Ele vai salvar? Quem é que Jesus vai salvar? Todo que crê.
Ó, quer ver como que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E como é que uma pessoa crê se não há nenhum crente? Como é que uma pessoa crê? Me conta, me diz aí, senão eu vou me embora sem saber. Não, eu não ouvi, fala. O Espírito convence. Quando o Espírito Santo vier, disse Jesus, ele convencerá o mundo de quê? Do pecado. Do pecado, por quê? Porque não crê em mim. O Espírito Santo vai ter que convencer. Mas quem é que o Espírito Santo vai convencer? Aqueles que o Pai der para Jesus. Fica quietinho aí que daqui a pouco vou ver se a gente dá uma solução. Vamos ver João capítulo 6, verso 37. 6:37. O que é que diz aí João 6:37? Como é que é? Repete. Opa! Quantos virão a Jesus? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que foi que ele disse depois? Opa! Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Versículo seguinte, versículo 38. Qual foi o objetivo que Jesus se encarnou? Por que ele se encarnou? Para fazer a vontade do Pai. Você está vendo a Trindade trabalhando aqui para salvar alguém? O Pai, o Filho e o Espírito Santo fazendo um trabalho para poder salvar alguém? E ele está dizendo: eu desci do céu para fazer a vontade, a própria vontade, não a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E qual é a vontade daquele que me enviou? Que me perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Opa, a vontade da vontade de quem me enviou é esta: nenhum eu perca, de todos os que o Pai, de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Jesus não vai perder um só que o Pai deu a ele. Muito bem. Versículo 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Está definida aqui: a vontade de meu Pai é que todo homem, toda pessoa que vira o Filho e nele crê tenha vida eterna. Mas como é que uma pessoa pode crer? Como é que alguém pode crer? Muito bem. A fé vem pelo ouvir a palavra e a palavra de Deus. E o Espírito Santo
só trabalha com a palavra, convencendo do pecado para crer em Jesus. Quando a gente prega uma multidão, tem 200 pessoas, 300 pessoas, 1000 pessoas. Eu estava no teatro em Taubaté, há muitos anos atrás, e pregando. Quando Jesus foi levantado da terra, a todos atrairei a mim. Jesus nos atraiu a Ele para nos fazer morrer com Ele. Aquela morte não era dele, aquela morte era minha. No meio daquela multidão de umas 1000 e tantas pessoas, um menininho de 7 anos gritou: eu entendi. Eu parei a pregação e disse: você entendeu o que, meu filho? Eu entendi. Eu nasci com uma natureza ruim e eu precisava morrer. E quando Jesus levantou, eu estava lá e eu morri com ele. Eu digo: meu Deus do céu, isso não pode ter sido por cabeça de menino de 7 anos, isso aqui só pode ter sido pelo Espírito Santo. Porque ali tinha professor, tinha gente culta, tinha coisa e não entendeu nada. E eu contei essa história há pouco tempo atrás, lá na igreja, e o cara me achou na internet e disse: fui eu que disse aquilo ali, e eu hoje estou pregando o Evangelho, porque eu criei naquele dia que eu estava morto com Cristo. Eu digo: você creu nada, meu filho, foi o Espírito Santo que te revelou, porque você foi dado pelo Pai ao Filho, e o Filho te salvou, porque Ele salva todo aquele. Eu não tenho nenhuma condição de fazer ninguém crer, mas o Espírito Santo tem. E se você crê, pode saber que foi um milagre. Houve um milagre na sua vida. Se você não crê e morrer incrédulo, você está indo para a casa de seu pai, para o inferno. Tendo sido membro da igreja tantos anos, tendo sido dizimista, tendo sido até pregador, mas você não foi salvo porque você não creu. Mas o que eu devo fazer para crer? Não sei. Eu sei que o Espírito Santo me leva a crer. Não é você que é salvo, é Deus que salva você. Porque se fosse você que fosse salvo, você podia dessalvar-se. Você podia desmanchar a sua salvação. É isso que tem ensinado as igrejas aí. Você perde a salvação. Você perde o que você faz, mas o que Deus faz você não desfaz. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Quando Deus salva, está salvo. Mas eu caí, não tem problema, você cai, mas Ele te levanta. Quando você é salvo, você não vai ficar na lama. Você pega um gato, eu hoje que aprendi essa, e joga o gato, pega o gato, tem uma lama. Gato gosta de lama? Mas eu não pequei em Adão, eu não estava lá, eu nasci do Adão, não fui eu que comi da árvore. Foi mamãe e papai, Adão. Eu já nasci aqui nesse mundo do pecado. Agora ele pega o gato e joga dentro da lama. É possível o gato do alto e sair? Não, ele vai cair na lama. Mas ele vai gostar da lama? É aí que a gente começa a verificar quem é o que Deus deu para ele. Ele está no mundo, o mundo está nele, mas ele não gosta daquilo.
Ele não gosta da lama. Ele está... O que você tem? Eu não sei, esse mundo não está bom para mim. Isso já é Deus fazendo uma obra na sua vida para lhe tirar do lugar onde você foi jogado nessa criação. E aí vem todo o mistério da encarnação, para nós estarmos em Cristo, para Cristo morrer e nos libertar de nós. Eu acho isso grande demais, mas é isso que a Bíblia diz. Ninguém é salvo porque aceitou Jesus como Salvador. Ele é salvo porque foi trazido a Cristo pelo Pai para ser incluído nele, para morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo, e Cristo ser a sua vida. Ele é salvo porque foi vivificado e convencido do pecado pelo Espírito Santo para receber Cristo como Senhor e Salvador de sua vida e se tornar uma nova criatura. A salvação não está primeiramente na decisão do homem, mas na união daqueles que o Pai deu a Cristo na sua obra vicária. O Pai deu a Cristo e este vai ser salvo. É por isso que eu tenho que ir para o mundo todo. Jesus diz: vai ao mundo todo e pregar o Evangelho a toda criatura, e quem crê e for batizado será salvo. Mas tem que ser batizado. Pois é. Batizado onde? Dentro da água ou na cruz com Cristo? Porque o ladrão lá na cruz não foi batizado na água e foi salvo. E ele não pode ser exceção. Ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Quem crê? Eu tenho uma tradução que para mim que diz que é assim: quem crê que foi batizado, não é que foi batizado, será salvo. Quem crê que foi batizado com Cristo será salvo. Quem crê que morreu com Cristo será salvo. E o menino gritou: agora eu sei que eu estou, naquela eu estou. Meu filho, não pode ser. Isso não é coisa da cabeça de criança. Criança não entende um negócio desse. Isso aqui é revelação do Espírito Santo. Isso é mistério. Eu estou pregando aqui, eu estou vendo alguns aqui que estão com a dúvida na cabeça: como é que eu vou encaixar isso? Você não encaixa. Se não chegar a hora, você não é parido, você não nasce. É o Espírito que faz você nascer. E como é que eu faço? Você não faz, Ele já fez. E quando Ele já fez, eu não sei, eu recebo. Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, não é de se fazerem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, não nasceram da carne, e nem nasceram da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Foi Deus que quis que você nascesse. Ele se fez carne, Ele se humilhou para nos incluir nele, para que nós fôssemos salvos. Gente, isso é grande demais. Eu vou só falar um pouquinho aqui, já estou com 52 minutos de John Nowman. Ele é um dos grandes pregadores, talvez o maior teólogo inglês que já passou nesse planeta.
ele viveu como pastor muito tempo sem comunhão com Deus, até que ele passou por uma privação muito grande, ele teve um sofrimento e Deus o levou ao fim de si mesmo. E ele disse assim: quão poucos de nós, incluindo a mim mesmo, tem consciência da comunhão com Deus sem a união com Cristo. Nós não temos. Sem a união com Cristo, ninguém vem ao Pai senão por meio do Filho. E essa união com Cristo me faz ter uma comunhão com Ele em qualquer lugar do mundo, em qualquer circunstância. John None estava tão certo que poucos de nós realmente caminhamos em confiança que Deus, nosso Pai, cuida de nós e está satisfeito conosco por causa de Cristo e em Cristo. Ele não está satisfeito comigo por causa do que eu faço, mas por causa do que Cristo fez. Nós nos tornamos agradáveis a Ele no amado. Isso é assustador. Eu quero deixar aqui uma ilustração para ver se ajuda. Era um homem muito rico, isso é fato verdadeiro, um homem muito rico, e que tinha como hobby colecionar quadros famosos. Ele colecionava Van Gogh, Renoir, Rembrandt, tinha uma coleção de quadros de milhões. Ele tinha um único filho. E lá na Inglaterra, seja filho de rico, filho de pobre, vai para a guerra. A rainha Elizabeth foi para a guerra. Ela foi ser enfermeira lá na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Não tem essa história de, porque eu tenho prestígio, eu não sirvo o exército. E o menino foi para a guerra. E lá na guerra, ele foi morto. Ele morreu. E ele tinha um coleguinha que estava com ele, e o filho do rico morreu nos braços desse colega. Um colega um soldado de guerra. E ele disse assim, antes de morrer: você vai dar a notícia para meu pai de que eu o amava profundamente. E o menino, quando voltou para Londres, ele resolveu fazer um desenho. Ele era desenhista e fez um retrato do rapaz. Pintou um retrato do filho do rico. Mas esses retratistas que pintam, não tem nada de arte, é uma coisa caseira. E pegou aquilo ali e foi na casa do rico lá, do bilionário, e chegou lá e ele disse: olha, eu fui companheiro do seu filho lá na guerra, ele morreu nos meus braços, e ele antes de morrer, ele pediu que eu viesse dizer ao Senhor que ele o amava muito. E eu sou um desenhista e eu quis fazer uma homenagem a ele. Eu fiz esse retrato dele.
e eu trouxe para o senhor. Aquele homem pegou o retrato e ele olhou, ali as lágrimas desceram, e ele mandou fazer um quadro daquele retrato e botou junto com a sua galeria de grandes quadros, de grandes pintores. E ele, com a morte do filho, ele foi se entristecendo e entrou numa depressão e morreu pouco tempo depois. A mulher já tinha morrido, o filho morreu e ele deixou uma fortuna incalculável em quadros, só em quadros. Mas ele deixou um testamento e foi reunido todos os marchands do mundo, porque ele resolveu fazer um leilão. No testamento ele dizia que tinha que fazer um leilão para a compra dos quadros dele. Ele então juntou lá em Londres gente de toda a Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, da América do Sul, marchands de todos os cantos para comprar os quadros. Está lá todo mundo reunido, não sei quantos. O leiloeiro abre o envelope e tem a ordem para ser feito o leilão, e o primeiro leilão, o primeiro quadro a ser leiloado é o retrato do filho. Puseram o retrato do filho lá num telão. O leiloeiro diz o seguinte: segundo a ordem aqui do testamento, o primeiro quadro a ser vendido é o retrato do filho. Primeira proposta, quanto dá? Alguém? Retrato do filho não era de nenhum pintor famoso. Era um desenho. Mas começaram a reclamar um para o outro. Nós viemos aqui para comprar Renoir, para comprar Rembrandt, para comprar Van Gogh, para comprar esses cara grande, agora filho. Ninguém dizia nada. Quanto dá? Por favor? Alguém dá alguma proposta? O primeiro quadro a ser vendido é o quadro do filho, o retrato do filho. Ninguém dava valor nenhum. Lá atrás um camarada gritou: dou 100 libras. 100 libras, começamos aqui, 100 libras. Quem dá mais? 100 libras. Quem dá mais? 100 libras. Quem dá mais? Não há nenhuma proposta a mais. Dou-lhe uma. Todo mundo quieto, querendo acabar com aquele negócio daquele primeiro quadro. Ninguém dá mais. Dou-lhe duas. Mais alguém? Pá! Vendido. Seguinte, quem comprou o quadro do filho é dono de todos os quadros. Uau! E agora, meu irmão? Quem comprou o quadro do filho?
jardineiro do patrão, que conhecia o filho e que resolveu dar para acabar com a história. O jardineiro da casa comprou o quadro do filho, que não valia nada, e ficou dono de todo o acervo. Aí ele se levanta, vem à frente e diz assim: agora toca para frente e venda todos os outros, porque eu sou dono. Agora venda. E foram vendidos os quadros, foram leiloados os quadros. A importância deu alguns milhões de libras esterlinas, algumas milhões. Só um quadro de Van Gogh foi vendido por 28 milhões de dólares. E sabe o que ele fez? Vamos dar tudo isso para os que precisam, porque eu já tenho o suficiente. Eu tenho Jesus. E a gente tem que dar para quem precisa, para a educação, para a saúde, para aquilo que as pessoas precisam. Porque quem tem Jesus é dono da maior fortuna que existe no mundo. Quem recebeu Jesus, esse é o grande mistério. E nós estávamos incluídos nesse pacote. Tem gente que, mas agora eu vou ficar rico. Mas eu já sou rico. Eu já sou rico. E eu nunca vou passar fome, porque eu nunca vi o justo como é que é? Desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Mas eu não creio nisso. É por isso, você vai para o inferno feliz com todo o seu dinheiro. Você não tem experiência com Cristo. Você não estava incluído nele. Mas quem estava, você desculpe, mas fui longe demais hoje. E amanhã vai ter mais. Unidos a Ele, para viver dele, por Ele, e para a glória dele. O evangelho bom, né? O que eu faço agora? Fazer oração? Não é? Oração não se faz, né? A gente não sabe nem orar. Aqui alguém sabe orar? Oh, Espírito Santo, só o Senhor para orar em nós e através de nós. Conquista o nosso coração para Ti mesmo. Revela-nos que nós estávamos em Cristo e tudo nós temos nele. E dá-nos a graça de descansar na suficiência do Senhor. Amém. Obrigado por este projeto de nos ter unido a Jesus e Ele ser a nossa vida. Aqui hoje à noite tem gente que o Senhor tem falado, por isso mesmo nós te damos graças, em nome do Senhor. Amém.